Você lembra como foi o início da sua atividade profissional? Como foi a sua vida no seu primeiro trabalho? Como é que você chegou àquela profissão com a qual você sonhou? Como é que você conseguiu chegar àquele lugar profissional com o qual você almejava? Isso é difícil na vida de todo mundo. Principalmente porque o primeiro emprego, o primeiro trabalho, a formatura no ensino superior, a colação de grau, conquistar a vaga naquela profissão para a qual a gente se formou e começar uma carreira profissional naquilo que foi o nosso sonho, é uma coisa que acontece numa fase da vida, de casa, em que tem o primeiro filho, ou seja, um momento de organização da vida. Eu hoje converso com Madalena Sá Freire sobre este início de vida dela. As dificuldades do primeiro trabalho, as dificuldades do processo de formação no ensino superior, as dificuldades para almejar a posição que desejava na carreira com a qual sonhou e o casamento, o primeiro filho, essas coisas que ocorrem quando todos nós estamos começando a vida. Por isso que a partir de agora a gente vai ouvir Madalena Sá. Eu trabalhei na Telegipe de 84 a 88. Recebi um convite de João Fontes para ir para a Energipe. E a Energipe era muito atrasada em relação à Telegipe. Modernizar a Energipe e você vai para lá. Só que ele nunca conseguiu deixar a Energipe no nível da Telegipe. Eu trabalhava com programação, na Telegipe eu já fazia tudo no MS-DOS, que é aquele sistema que existia. Já era via planilha, tudo já era em COBOL, eu já fazia curso de programação em COBOL. Então a Telegipe já era bem à frente. E na Energipe era muito, os equipamentos eram arcaicos, eu piorei mais ainda, porque eu voltei 10 casas quando fui para lá. Lá só era um expediente. Saía da Telegipe 5h30, tinha que estar na faculdade 7 horas. Uma das matérias que eu perdi, inclusive, na faculdade foi por falta. Tinha um professor que batia a chamada 7 horas em ponto e eu não conseguia chegar às 7 horas em ponto. Eu chegava às 7h15, 7h20. Perdoava. Professor de trabalho, saía 5h30. Se fosse hoje, era impossível, né? A não ser que eu saísse direto, né? Mas eu ia para casa, jantava, tomava banho e voltava, porque começava a trabalhar às 7 horas da manhã. Eu era técnica, trabalhava na área de manutenção de rádio. Eu consegui, nas vésperas de me formar, mudar de setor. Foi uma novela, porque eu já queria ir para a comunicação, já queria trabalhar na assessoria. E a sorte que quando o José Figueiredo assumiu, ele me puxou para lá. Muito boas lembranças dele, porque às vezes ele era Aranha, que era meu chefe, mas às vezes ele só me chamava por mim. Chame Madalena aqui. A Jeep, eu trabalhei até a privatização, acho que foi em 97. Eu fui chamada uma época para trabalhar com Marcelo Ribeiro, uma época lá. Acho que foi o primeiro lugar que eu trabalhei como assessora de comunicação, realmente. Secretaria de Cultura, né? Na época eu nem sei o nome. Foi uma coisa bem enxuta, pouca gente. Eu também fui chamada para trabalhar com José Figueiredo, com o irmão de Leonor, na Secretaria de Transportes. Eu trabalhei como assessora de comunicação lá dele. Tive que ser devolvida, porque a Jeep ia ser privatizada e eu tinha que fazer parte do PDV. A primeira turma do PDV ia ter como é que chama? Alguns benefícios, né? E a mais do que a segunda turma, quem aderisse logo ao plano. E como eu estava fora, eu sabia que eu não ia me encaixar à empresa, né? Estava fora da empresa, provavelmente os novos donos não iam me encaixar, porque eu não estava nem sabendo de nada da empresa, né? Que eu poderia ser encaixada. Então eu pedi PDV, e com esse PDV, eu montei um restaurante. Você entrou na Energipe em 88. E ficou na Energipe como técnica na área de eletrônica até que ano? Até 91, Certo. acho. Quando você foi trabalhar com comunicação, na área de comunicação, você já estava formada como jornalista? Eu já estava perto de me formar, faltava 1 mês ou 2 meses, eu já estava praticamente jornalista. Mas aí esse trabalho foi fora da Energipe? Não, esse trabalho foi na Energipe. Meu primeiro trabalho em comunicação foi na Energipe.
E quem era o presidente da Energipe nessa época? José Figueiredo. Eu não peguei um pedaço, eu acho que eu não peguei um pedaço. Walter Barreto. Ah, Eu peguei os dois presidentes lá como assessora de comunicação. Na assessoria de comunicação. O ah, assessor de comunicação era Augusto Aranha. Augusto Aranha também que Aranha. entrou na mesma época que eu. O Augusto Aranha entrou com o João Fontes. E Certo. modernizou a parte de comunicação, porque João Fontes já tinha essa. João Fontes deu essa modernizada na Energipe, né? O que ele conseguiu fazer ali, ele tentou, ele fez. Ele foi um Certo. bom presidente. Deu uma era uma empresa muito arcaica e ficou um pouquinho moderna, mas não chegava ainda aos pés da Telegipe. Na Jeep, eu saí para trabalhar com Marcelo, eu fui convocada para trabalhar com Marcelo Ribeiro, no governo de Albano Franco, e depois de Marcelo Ribeiro surgiu essa vaga na secretaria do cunhado de Albano, que era José Figueiredo, e eu fui para lá. Marcelo Ribeiro, que foi deputado do PT? Médico, otorrino, que foi deputado estadual. Aí Albano convidou ele para ser a secretária de Cultura. Trabalhei com ele e com ela. Você trabalhou na Secretaria da Cultura e de lá foi para onde? De lá foi para a Secretaria de Transportes, como assessor de comunicação de José Figueiredo. Depois de José Figueiredo, eu peguei o PDV, eu tive que sair de lá para pegar o PDV. Isso eu fui ser primeira-dama de Muribeca. Cacau ganhou a prefeitura de Muribeca, até então, quando eu namorava com ele, que ele era no primeiro mandato dele. Eu trabalhei, mas sem cargo nenhum. Eu ajudava ele, mas não tinha cargo nenhum. E aí, quando ele ganhou a segunda vez, que coincidiu com o meu PDV, aí eu fui trabalhar lá. Em que ano você casou? 92. Eu conheci Cacau trabalhando no Latávola. Na verdade, eu conheci Cacau na infância, né? Meu pai trabalhou com o doutor Fernando na TV Atalaia. Eu conheci ele na infância. Eu montei o Latávola. É outro trabalho que eu fiz na minha vida, que era um trabalho paralelo. Eu conhecia ele de infância, mas nunca mais tinha visto. E aí, quando eu montei o Latávola, na época com meu noivo, né, com o Haroldo, e aí a gente quando montou o restaurante, eu atendia muito ele e pedia, inclusive, para quando ele chegasse lá, eu não atender. Porque Cacau tinha acabado de separar, e aí bebia muito com o Zé, e eu não queria ficar nessa mesa. E ele sempre me chamava, né? Vamos lá para a fazenda, vamos sei que lá, chame seu noivo para ir também. Quando eu acabei o namoro com o Haroldo, quando a gente acabou o namoro, ele começou todo dia a me telefonar. E começou assim a história. Terminou em casamento, porque aí veio também a fase da doença de meu pai, foi nessa época também, ele me ajudou muito na época. E acabou que logo depois, em 92, eu já engravidei e a gente acabou casando. Mas eu já engravidei porque ele queria que eu engravidasse também, vamos deixar bem claro isso. Só que eu não gostava muito de interior, não ia muito. Só que o interior foi me conquistando. Se você quiser me saber qual é a saudade que você tem do casamento, eu tenho da fazenda do interior. Você só teve um filho? Só. Como é o nome dele? Carlos Augusto Wilmersdorf Franco Filho. Tem que idade hoje? 27. Quando você foi mãe, você tinha quantos anos? Eu tinha acabado de fazer 25. Eu engravidei com 25, mas ele já nasceu, já tinha 26.